Olá, boa noite. Estamos em mais uma plenária dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje nós teremos como convidada a nossa querida Lúcia Xavier e vamos falar da importância da Lei Maria da Penha, né, e refletir sobre essa violência contra as mulheres. Mas antes de nós começarmos a conversar com a Lúcia, nós vamos falar da homenagem recebida pela nossa querida Luciene Lacerda, que é uma das inspiradoras desta campanha. E ela recebeu uma medalha Tiradentes agora, recentemente, pela mandata da Thaís Ferreira, vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos assistir um pequeno vídeo que vai resumir um pouquinho do que foi a homenagem e o que representou para a Luciene Lacerda receber essa homenagem lá na Câmara dos Vereadores. Pode soltar. Então, gente, esse foi um pedacinho da homenagem recebida pela nossa querida Luciene Lacerda, uma homenagem da mandata da Thaís Ferreira, na Câmara dos Vereadores, pelo trabalho desenvolvido pela Luciene desde muitos anos. E a gente vai ouvir um pouquinho da Luciene agora, como foi receber essa homenagem e o que representa esse reconhecimento para as mulheres negras dentro do fechamento da campanha dos Viúvas Pretas, né, das mulheres negras latino-americanas e caribenhas, e como essa conexão com os 21 dias trabalha a valorização da mulher negra na sociedade. Lu, cadê você? Eu estou aqui, meio sem graça. Então, eu fiquei muito feliz com a homenagem, porque ela veio dessa construção coletiva que é os 21 dias, né? E desde a campanha, desde o início, a gente fez, por exemplo, um GT de mulheres. Então, fomos discutir sobre a questão das mulheres negras justamente na véspera do 8 de março. Principalmente que nós somos maioria da população, maior contingente, né, 25%. Então, a gente queria dar esse marco, dar essa discussão, e temos feito isso ao longo dessas 7 edições dos 21 dias. Então, poder fazer essas homenagens que aconteceu nesse dia, porque foram várias moções de homenagem a várias mulheres negras, a transeiras, às mulheres de matriz das religiões de matriz africana. Então, fiquei absolutamente lisonjeada por ser uma das escolhidas na homenagem, mas também o quanto que isso tem sido importante ter esse contingente de pessoas que acreditam na campanha que a gente tem construído, né? Tanto que a gente está hoje numa plenária nesse dia frio, num domingo, porque trazemos temas que são importantes para a nossa população. Então, eu fiquei imensamente feliz com as palavras, uma das últimas fotos é da minha família, minha irmã, meus filhos e filhotes, de afeto, enteados, filho carnal, marido. Então, foi os grandes amigos que lá estiveram, né, para trocar, como a própria Raquel, foi muito emocionante de ter muita gente lá. Então, eu fiquei muito feliz, chorei a valer, então, enfim, foi legal.
Foi legal. Olha, para mim foi emocionante estar lá e ver mulheres negras incríveis sendo homenageadas e te ver aí recebendo a maior honraria da Câmara Municipal. Mas eu acho que o momento mais marcante para mim, eu acho que foi para você também, além de receber a homenagem, a medalha em si, é claro, foi a fala da Patrícia, né? A Patrícia fez um discurso maravilhoso, e ela falava que era impossível pesquisar sobre psicologia e racialidade sem que ela ouvisse o nome Luciene Lacerda como referência na luta antirracista dentro da psicologia e o legado que você deixa para muitos estudantes. Então, isso foi muito incrível, essa fala foi muito especial. A Patrícia foi muito assertiva no que você representa para a gente. Então, eu quero te agradecer por ser incrível, né? E aqui, acho que em nome dos 21 dias, a gente deixa também esse agradecimento à sua pessoa e não poderia deixar de agradecer a mandata da Thaís Ferreira por essa homenagem. Nesse momento, vou passar aqui a mediação para a Luciene conversar com a Lu Xavier. Quero deixar explícito que ela faz isso depois de me deixar em lágrimas de novo, entendeu? Então, vou passar logo para não começar a chorar de novo. Então, bom, a gente hoje está aqui porque a gente faz a atividade dos 21 dias em cima do 21 de março. Então, a ideia é trazer vários temas que envolvem a nossa população, mas as datas que são absolutamente emblemáticas, né? E nesse mês de agosto, a gente tem o Dia de Combate à Violência contra a Mulher. Então, a gente precisava tratar desse tema também, porque é um tema que tem muito a ver com mulheres negras que, nesse momento de pandemia, foram muitas agredidas em casa. A forma de fazer queixas em delegacias, para nós, é muito mais difícil, porque a forma que nos recebem é como se isso fosse o cotidiano das nossas vidas. Então, é muito importante a gente ter aqui. Então, para esse dia, eu fico absolutamente, imensamente feliz de ter a Lúcia Xavier, que é uma pessoa que admiro como pessoa e como grande militante, trazendo várias questões que sempre nos fazem perceber algo que nem sempre a gente traz como algo tão fortemente lógico e para ela está absolutamente explícito. Então, é uma pessoa que nos deixa imensamente feliz de ter aceito essa empreitada nesse dia frio e chuvoso. A Lúcia Xavier, ela é assistente social, é cofundadora e coordenadora de Crioula, Organização de Mulheres Negras, com sede no Rio de Janeiro, e ela é membro do Comitê de Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50, né, em 2030, implementado pela ONU Mulheres Brasil. Ela também compõe a coordenação nacional da Coalizão Negra por Direitos. Então, Lúcia, seja muito, muito, muito bem-vinda. A gente está aqui para te ouvir. E para quem quiser depois fazer perguntas, ou aguarda, né, para poder fazer diretamente a ela ou faz a pergunta pelo chat. Lúcia, a palavra é sua. Pronto, estou aqui. Gente, super obrigada pelo convite. Tenho que fazer a minha queixa natural de todo o tempo, né? São as convocações da Luciene Lacerda. Como ela é uma irmã, né? Então ela nos convoca a qualquer hora e a gente se levanta e vai até o encontro dela, né? Mesmo no domingozinho, né? Adoro um domingo ela. E eu acho que o tema, e também muito agradecida de poder conversar com vocês hoje em relação a esse tema, sobretudo no processo do 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, porque não há enfrentamento ao racismo sem enfrentar diferentes processos vivenciados pela população negra, quer seja ela mulher, criança, LGBTQIA+, empobrecida, porque, na verdade,
nós temos como origem política, como um processo político, olhar integralmente as pessoas que somos, né? Essa é uma diferença teórico-política das mais importantes. A gente sempre olha, e eu vou usar aqui a expressão passado, a gente sempre olha o passado como um processo de aprendizagem, de suporte, apoio, mas, ao mesmo tempo, também percebe nessa trajetória que mulheres negras, sobretudo mulheres negras, sempre trazem o sujeito de modo integral, né? Ele nunca traz pela metade, ele nunca... Como sujeito político, mulheres negras não olham as pessoas olhando as suas idades, olhando depois seu sexo, olhando depois suas orientações sexuais, seu trabalho, sua formação, sempre olha num contínuo, né? De constituição de um sujeito. Por isso, parece que a gente fica lançando moda, né? Lança a interseccionalidade, lança o racismo institucionalizado, olha as práticas racistas previstas em diferentes processos, mas não é isso não, isso é um trabalho político, que eu chamaria um trabalho teórico, político, praticamente epistemológico, da natureza da nossa ação política, porque o racismo é muito complexo. Então, nesse sentido, ele nos obriga a constituir diferentes processos para que a gente enfrente essas questões, né? Então, para tratar desse tema, eu trouxe 5 pontinhos. Espero, não perguntei a Luciane quanto tempo, mas eu espero ser breve e bastante objetiva. Primeiro ponto que eu queria dizer a vocês, que a violência contra as mulheres, meninas e mulheres em diferentes idades ou por diferentes questões, eram tratadas até a década de 80 como uma questão privada. Homens tinham poder sobre as mulheres, poder de fato sobre o modo de se comportar, o modo de agir, seus direitos, que tipo de direito elas teriam ou não. E por isso mesmo, até hoje, tem gente que diz que o patriarcado acabou aí, né? Mas não, ele segue, né? Segue em outras dimensões. Mas essa distinta ação privada tinha o auge dessa distinta ação privada tinha a ver com a legítima defesa da honra. Mulheres não tinham honra, mulheres não tinham dignidade. Então, se ela fosse apanhada ou se duvidasse da sua moral, do seu comportamento sexual quando casada, ou mesmo sem esse casamento, a morte causada por esse companheiro, pai, vizinho, era tratada como legítima defesa da honra. A legítima defesa da honra era exatamente dizer qual era o nível de humanidade que as mulheres tinham. E, é claro, para cada condição, né, econômica, política, para cada classe, para cada raça, para cada setor na sociedade brasileira, isso funcionava de maneira um pouquinho pior ou mais ou menos, né? Então, de certa maneira, vai ser a luta das mulheres, a partir do movimento feminista, que vai trazer essas dimensões de raça, da violência, como uma questão pública e não mais do âmbito privado. Não se tratava de briga entre marido e mulher, não se tratava mais do pátrio-poder, se tratava de desconstruir o pátrio-poder para que mulheres pudessem também ter direito à vida. Assim falando, parece coisa do passado, né? Mas até a Constituição de 88, mulheres não tinham plenos direitos sobre nada. Mesmo que, na prática, algumas dessas intercorrências da vida já vinham acontecendo, né? Ela já tinha CPF, já trabalhava, mas muitas das situações em que ela vivia é porque nós, mais pobres, não tínhamos bens para serem disputados, então isso não era muito fácil ser percebido entre nós. A maioria de nós não tinha relacionamentos
que passavam pelo casamento no civil. Então, tudo isso passava ao largo, né? Parecia que as distintas questões morais estavam conosco, mas as distintas questões jurídicas não. Mas se na Constituição de 88 é que se quebra esse paradigma de que mulheres são menos que os homens, menos que os animais, inclusive, menos que os povos indígenas, inclusive, né? Eu estou dizendo não estou dizendo que eles são, estou dizendo de uma leitura que se fazia nessa época acerca da condição das mulheres. Na Constituição de 88, não só pela sua própria força política, mas também por ares novos da democracia, as mulheres conseguem trazer à luz da jurisprudência brasileira ou do direito brasileiro diferentes direitos. Mas a questão da violência ainda era tratada como uma questão do relacionamento pessoal, do relacionamento íntimo. Daí você tinha uma lei, 89, não me lembro mais de 9.090, me esqueci da lei. Que a cada situação de violência provocada contra uma mulher, essa pessoa, se condenada, pagaria, então, uma cesta básica, um serviço comunitário, e a denúncia poderia ser tirada a qualquer hora, porque ainda era de foro íntimo, de foro pessoal. E essa condição, ela, mesmo tendo agora condição de cidadania na Constituição brasileira, ela mesmo assim era ainda muito, eu diria, muito incrustada nas culturas da sociedade, nas culturas das populações brasileiras, sobretudo da relação entre homens e mulheres. Aí você vai dizer, Lúcia, não era assim, que na minha casa quem mandava era minha mãe. Sinto muito, se a sua mãe chegasse à barra dos tribunais, ela ia perceber que ela não mandava em nada, só na casa dela, e assim mesmo, por um aspecto muito positivo, porque ela que tinha que tomar conta de tudo, né? Lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças, ter uma responsabilidade sobre a reprodução da vida e da reprodução econômica que não era nem considerado trabalho, né? Então, de certa maneira, a Constituição de 88 vai nos empurrar para um novo patamar de direitos, claro, sempre com uma ação política muito profunda das mulheres, mas não vai quebrar de forma nenhuma essa perspectiva da violência contra nós. Quando em 88 a Constituição nos dá isonomia de direitos, ela vai tratar essa situação da violência ainda como questão da criminalidade, do criminal. Então, se uma pessoa mata a outra, há aí um processo, distintas fases processuais e jurídicas, e isso se aplicava à morte de uma mulher, mas não necessariamente como o desfecho que vivemos hoje. Essa morte era compreendida por alguém que tinha perdido a cabeça, né? E que também podia ainda, né, em 88 ou depois disso, achar que sua honra, sua moral foi imaculada por aquela mulher e por isso, então, ele levou ela à morte. O mesmo ocorria com as questões relacionadas às meninas e às idosas. Toda violência produzida contra as mulheres não era considerada uma violência de responsabilidade ou de atuação do próprio Estado. Então, cada uma tinha que se virar no seu contexto de relação política e pessoal, e muitas vezes esse homem era considerado alguém que tinha perdido a cabeça, que não estava bem, bebia, era alguém que era tão digno de pena que possivelmente aquilo que ele cometeu não era, de certa maneira, hediondo, grave, importante, sobretudo importante para que as mulheres, né, vivessem em uma sociedade com mais segurança, com mais dignidade, né?
E, nesse sentido, os movimentos feministas, sobretudo de mulheres negras também, não só cunharam a necessidade de ter um direito relacionado ao enfrentamento à violência, de trazer para o contexto político brasileiro os direitos humanos como direito das mulheres, mas também trouxe a distinta questão que se relaciona ao coletivo. Então, quando uma mulher sofre violência, as mulheres estão em insegurança, em estado de insegurança. Porque, para nós, isso era tão relacionado a cada família, né? Que a gente até dizia que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Os números daquela época eram também eram invisíveis, né? Eles não deixavam ver claramente qual era o estado da arte, né? Que gravidade esse problema tinha. E, é claro, com a evolução e a atuação das mulheres, com a pesquisa, com o estudo, com o tema tomando o ponto, sob o ponto de vista do público, tudo isso trouxe para nós, então, outros elementos novos de análise e tudo mais. Mas, como eu disse a vocês, a lei ainda era outra, que garantia que informava, né, que aquele tipo de crime não era um crime de alta monta, era um crime de baixa monta, que aquela mulher ia acabar tendo outra vez um episódio de violência, dado o caráter, a maneira de funcionar daquela família, ou daquele homem, ou mesmo da mulher, né? Numa sociedade que culturalmente canta violência contra a mulher, canta violência sexual contra a mulher, dança essa violência sexual, escreve sobre ela e acredita que ela faz parte do contexto das relações entre homens e mulheres, independente da sua orientação sexual ou mesmo da sua identidade de gênero. Dito isso, é preciso lembrar, então, que quando a Lei Maria da Penha nasce, ela não nasce da simples vontade de uma governança nova. Ela nasce de uma longa trajetória de debate político internacional, devido ao caso Maria da Penha, que chega ao tribunal regional, né? Vocês sabem que a Organização dos Estados Americanos tem um tribunal que julga os casos relacionados à quebra de direitos, responsabilidade dos estados, e o caso Maria da Penha já fazia alguns anos lá. O Brasil é condenado e ele chega ao Brasil justamente no período do governo Lula. E é aí que as autoridades e os movimentos pensam na possibilidade da constituição de um processo novo. E eu queria ressaltar que não é novo, novíssimo, né? Recém-nascido. É novo diante de um contexto que se modifica, dada a larga tradição política de trabalho em relação à violência no Brasil. Então, você já tinha movimentos de mulheres discutindo as práticas judiciais, reclamando das práticas judiciais, você já tinha órgãos como as Nações Unidas, como o Unifem, debatendo com juízes, com advogados, com movimentos e até com o próprio governo a necessidade de uma construção de uma política mais eficaz. Você também tem movimentos indo à rua dizendo que a violência contra a mulher é antiética, imoral, e é nesse contexto que, então, a gente consegue o estofo de organizar uma nova legislação. E o que vai organizar essa nova legislação é justamente um conjunto outro de legislação da qual o Brasil era signatário, mas que não utilizava essa legislação, que é a Convenção contra todas as formas de violência, a famosa Convenção Belém do Pará. É com essa convenção, diante, inclusive, de outras leis internacionais que não davam necessário poder de transformação das legislações locais, que a gente vai encontrar nessa legislação e também nos comitês das Nações Unidas, que vão olhar a situação das mulheres, o arcabouço de estrutura para a construção da Lei Maria da Penha.
A Lei da Maria da Penha, então, leva esse nome em homenagem à pessoa que teve seu caso apresentado ao Tribunal Regional, né? E ela vai sendo estruturada no governo Lula como uma ação política de largo espectro por dentro do Estado. Então, só para lembrar, até a Lei Maria da Penha, tudo é feito pela sociedade e alguns governos sensíveis. Então, organizações de mulheres atendiam mulheres vítimas de violência, advogadas, psicólogas. Em poucos os lugares as mulheres alcançavam algum nível de estrutura, uma delegacia contra a violência, uma delegacia da mulher, uma casa-abrigo. Então, todas nós conhecemos todas essas histórias, hospitais que atendiam mulheres vítimas de violência sexual e para o aborto legal. Todas essas histórias, quem navega no mundo das mulheres sabe do que eu estou falando. Mas esse arcabouço teórico, desculpe, jurídico, vai trazer para nós, então, uma nova conformação de estrutura de política pública, de estrutura judicial e de estrutura de resultados sobre esse processo. A Lei Maria da Penha, então, começa em 2006, se eu não me engano, com um forte ataque. E um forte ataque de várias estruturas. A primeira do próprio judiciário, que, apesar de ter que se modificar para a atenção da lei, a exemplo da construção das varas contra a violência, a estrutura da própria delegacia de polícia, né, que já estavam nesse processo já há algum tempo, a construção de espaços de abrigo e cuidado das mulheres por parte do governo, a aplicação das medidas necessárias da qual a lei informava, a distinta dimensão da violência de gênero contra esse tipo de violência que até aquele momento se fazia valer pelas dimensões do patriarcado e do racismo. Todas essas dinâmicas vão ser relembradas como processos que deviam seguir daquele jeito, que a violência contra a mulher não era um problema da sociedade brasileira, não era um problema que deveria estar judicializado daquela forma, não era um problema para o desenvolvimento da sociedade. Então, a lei, quando chega, tem também um outro aspecto importante, que, além do judiciário, ela tem uma dúbia introdução na sociedade. Uma parte admite a lei como necessária e importante, a exemplo dos movimentos, e outra parte acha que ela não trará o resultado necessário para o enfrentamento à violência, e, é claro, nenhuma lei o fará se a sociedade não quiser refazer seus pactos, refazer os seus entendimentos acerca das relações políticas, né? Então, o que vemos hoje da Lei Maria da Penha é uma lei completamente, eu diria, surrada, né? O que eu estou chamando aqui de surrada, né? Ela apanha tanto que, às vezes, determinados capítulos que você vai buscar o acesso, você vai ver que ele foi modificado várias vezes, né? Recentemente, a gente ouviu falar que mulheres trans também estão protegidas pela legislação relacionada à Lei Maria da Penha, mas não é exatamente esse público que não devia estar muito longe dessa perspectiva, porque lá na Lei Maria da Penha garante a dimensão de proteção, inclusive entre mulheres. E o fato de não ter a palavra trans, por exemplo, não quer dizer que não considere outras identidades que passam pelo feminino. Mas, de certa forma, se essa discussão não chega aos tribunais superiores, as mulheres trans não podiam ser atendidas pela Lei Maria da Penha, como se elas nunca sofressem ou não sofreriam violência doméstica ou violência de gênero, que é por isso que, então, a lei é mais atacada, né? Bom, enfim, a lei muda o paradigma, a lei descansa a Lei 9.099, que eu acho que é esse o número,
diz para ela, não, isso não é um crime, não é um crime de baixa monta, é um crime importante, um crime que precisa ser analisado, revisto e reconduzida uma política mais eficaz em relação a isso. A lei continua, apesar de ter mudado o paradigma, e de fato mudou, não só o paradigma, mas, de certa maneira, afetou a cultura brasileira acerca da violência contra a mulher, fez mudanças importantes nesse contexto. E aí vocês me perguntariam, tá, Lúcia, legal, e por que a violência está tão grande hoje, né? E aí, já preparada para essa pergunta, que eu sei que ela viria, eu diria a vocês que, outra vez, que uma lei não muda as culturas, o modo de processar as relações em uma sociedade. E hoje, justamente onde as mudanças relacionadas à economia, à política, né? A gente bota tudo em nome do capital, mas a gente está falando mais do que isso, né? Não é só os modos de processar o capital, mas também os modos de processar o poder, a divisão do poder. Então, nesse sentido, todos esses processos trazem a principal vítima, que são as mulheres. E eu falo sem medo que mulheres, sobretudo mulheres negras, são as principais vítimas da mudança desses processos mais contundentes de reforço das práticas do capitalismo, reforço da divisão do poder, reforço das desigualdades, né, da usurpação dos bens coletivos, são as mulheres, porque elas são, de fato, aquele público que diverge do modo de operar nas sociedades, mesmo quando elas são de classes que também operam nesse campo, né? As desigualdades em torno da perspectiva das mulheres é bem alta e as iniquidades entre mulheres é maior ainda. Então, se a gente for olhar os dados acerca da entrada no mercado de trabalho, de acesso a direitos, de maior escolarização, de maior tempo de recuperação da força do trabalho, de horas de trabalhadas em casa, chefes de família, as mulheres, sobretudo as mulheres negras, são as primeiras, né? Ganham todos esses pódios. Mas é aí, então, que se restabelece uma força política contrária a elas. E é por isso que a gente vê a violência agraçando entre nós. Não é uma violência que aparece porque estávamos na pandemia, ela já está presente entre nós, ela é uma prática constante, mas ela está autorizada a isso. E a gente tem que conformar que, nessa perspectiva, o fato da sociedade brasileira passar esses momentos mais complexos de conservadorismo fazem com que os níveis de violência contra a mulher aumentem muito mais, né? O problema da violência contra a mulher é que ele também traz à tona as dinâmicas da violência sexual. E a violência sexual, não só levando em consideração as distintas condições de gênero, raça, orientação sexual, mas também de um poder sobre determinados grupos que passa por um tipo de violência, eu não estou falando só do estupro, mas passa por um tipo de violência onde reconduz as mulheres a um lugar de subalternidade, reconduz as mulheres a um lugar de insegurança, reconduz as mulheres a um lugar de menos protagonismo, de menos força política, porque elas podem morrer a qualquer hora pela condição de serem mulheres, elas podem ser violentadas, elas podem sofrer abusos, perdas de patrimônio, abusos psicológicos, elas podem ser assediadas desde a mais tenra idade. Então, essa perspectiva traz à tona aquilo que minha mãe de santo também chamava de poder masculino, que ultrapassa as condições jurídicas oferecidas de defesa a essas mulheres. Então, mesmo a Lei Maria da Penha, tendo essa complexidade, e podendo, inclusive, melhorar, né? Fez 15, 16 anos, eu acho, e pode melhorar mais, mas ela também recebe como eu diria, oposição à sua própria realização na prática, né? Então, quanto mais essa lei for desgastada,
menos operativa, mais fácil dela perder força política e, sobretudo, perder força política para a existência de um conjunto de normas e legislação que nos proteja. Então, não é uma defesa pura e simples de uma lei, mas também compreender que esse esforço político que nos trouxe até a Lei Maria da Penha, e que ainda precisaríamos fazer muito mais, é todo o tempo desgastado. É como se a gente estivesse empurrando um grande tronco na areia e o seu pé fosse, ao invés de empurrando a areia para trás, ele vai afundando o seu pé. Então, a chance do tronco vir contra você é muito maior do que você tirar o tronco do lugar, porque você não tem equilíbrio suficiente, e é isso que um mecanismo dessa natureza sofre. Sofre também porque ela vai caindo em desuso, e o desuso é uma questão muito importante. Toda vez que um juiz ou um advogado não quer usar a Lei Maria da Penha, considerando o seu contexto, ele desmonta aquele mecanismo. Então, vou dar um exemplo. Recentemente, alguém foi morta, uma mulher foi morta, e o marido foi defendido por um advogado que trouxe a legítima defesa da honra para o tribunal. E, ao invés de dizer isso não vale mais, esse tribunal começou a trabalhar com essa hipótese, de que certamente ele matou a mulher por causa da defesa da honra dele. Até que esse caso chega ao STF, e o STF diz, não, isso não existe. Ele incorreu nesse crime, não nesse, e esse crime não existe. Então, essa dinâmica de luta na sociedade brasileira é muito atroz. E o que eu acho, antes de retomar o meu último ponto, que tem a ver com esse aumento da violência contra meninas e mulheres como um sintoma das mudanças institucionais e políticas brasileiras, mas também da conformação do capitalismo, eu queria lembrar que, de certa maneira, as mulheres negras estão beneficiadas pela Lei Maria da Penha, mas têm pouco acesso a essa instrumentalização. Na verdade, elas são suas principais clientes, e não são só clientes jurídicas, elas são clientes da assistência dessa lei. E, por isso, também, a lei tem efeitos muito negativos sobre nós. Não porque a lei em si faz esse processo negativo, mas acontece que o sujeito que reivindica esse direito é tratado como um sujeito sem direitos. Então, quando uma mulher pede uma prisão cautelar do marido, ou quando ela pede um afastamento da presença dele e da família, ela pode ser imediatamente atacada com outras legislações, independente do risco ou da insegurança que ela vive. Ela pode ser acusada de privação ao direito do pai visitar os filhos, ela pode ser acusada de não dialogar com aquele sujeito, ela pode ser impedida a retirar a denúncia, mesmo sabendo que ela não pode, e ela também pode incorrer em calúnia, porque o seu marido pode dizer, ela está me caluniando, não é nada disso. Não fui eu que produzi essa violência. Então, essa insegurança que as instituições têm produzido a partir do conjunto de regras dessa lei também acaba prejudicando a gente. Mas nós não podemos abrir mão dela, porque ela é hoje o principal esteio do enfrentamento da violência contra as mulheres. Não há outro esteio mais profundo. Mesmo em cidades, estados, que você ainda tem casas-abrigo, organizações de mulheres negras, mesmo estas não conseguem mais dar conta das dinâmicas que a violência hoje toma. E eu quero lembrar que a Lei Maria da Penha também nos ajudou a criar
a legislação relacionada ao feminicídio, que deu, então, ainda mais um caráter de gênero às mortes produzidas contra as mulheres, né? E também lembro que, na primeira semana do governo Bolsonaro, 8 mulheres morreram assassinadas pelos seus maridos na presença dos seus filhos ou com os seus filhos em seus corpos, bebês, inclusive. Então, há aí um simbolismo político muito grave em relação a essa perspectiva. E que nos importa o enfrentamento à violência contra a mulher, né? Essa é uma questão que devia ser a nossa prioridade, né? Mulheres negras sofrem sofrem em um contexto de violência estrutural, interpessoal, comunitária, política. Mulheres negras, sobretudo na infância e na vida adulta, sofrem tantas violências que acabam também, de certa forma, morrendo, sem a possibilidade da gente poder manusear esse conjunto de legislação ou de medidas que salvariam as suas vidas. É claro que, quando a gente olha a juventude, a gente vê um quadro grave, mas onde tem um jovem morto, tem uma mãe, né? Onde tem um jovem preso, também tem uma mãe. E os efeitos sobre isso não são só emocionais, eles também são políticos, eles também são sociais, são econômicos. Uma mulher presa, ela desconstrói toda a relação entre sua mãe, seus filhos, sua comunidade. Então, é preciso pensar qual o papel que as mulheres jogam nesse contexto familiar, político, comunitário, para então compreender que a violência precisa ser o primeiro ponto a ser enfrentado em relação às suas vidas, né? E, diga-se de passagem, a violência institucionalizada é aquela que mais nos preocupa, porque ela não é só uma violência relacionada à polícia, mas ela também é uma violência relacionada ao acesso aos serviços, como eles são oferecidos e por que eles provocam tanta morte nas mulheres. Para contextualizar minha prioridade, eu diria que hoje vivemos, e não podemos só acreditar isso a um tipo de notificação, né? Mas há hoje um quadro revelador da violência sexual que as mulheres sofrem. O número de mulheres vítimas de estupro é estupendo, e é também aquele nível de violência sofrida até, inclusive, quando elas já são lideranças políticas reconhecidas, né? Não há uma morte de uma liderança cuja o requinte de crueldade não esteja presente. A maioria delas não morre só com uma bala, elas são violentadas, elas são esfaqueadas, elas trazem, os seus corpos trazem as marcas do ódio em relação às mulheres. Eu acho que é isso, né, Luciane? Tá bom, né? Vocês estão aí, né, gente? Eu falei para caramba, só estou vendo o João. Não, eu estou aqui ouvindo tudo, mas o computador é lento. Estou clicando na voz da imagem e não entra. Olha, foi maravilhoso te ouvir. Eu acho que tem muitas questões que acho que a gente precisa trazer, né? Uma lei que a gente teve muitos questionamentos, afinal de contas, é a mesma discussão sobre a discriminação racial, né? Mas é direito de todos. Somos todos iguais perante a lei, perante o espaço, é tudo muito igual. Porém, a vida e o cotidiano mostram essas interfaces. A Eloá já colocou aqui uma excelente exposição. Eloá é uma gaúcha que está aqui no nosso Rio, vamos ver se ela cariocou também. E eu acho que o Gil tem uma fala, uma pergunta, né? E quem quiser se inscrever, por favor, coloca no chat ou coloca a mãozinha aí levantada.
Não, eu não tenho uma pergunta, não. Só quero dizer que eu sou fã da Lúcia, né? Já conheço a Lúcia há muitos anos, nos conhecemos há muito tempo. Eu é que sugeri, inclusive, que esse tema fosse trabalhado em agosto, e você sempre vem, é um nome que sempre está presente, né? Mas seria importante, já que foi colocada essa questão de uma pergunta, né? Me veio a questão dessa atual conjuntura, Lúcia, em que você tem, de um lado, né, candidatos que assumem essa luta, né, favorável às mulheres, e do outro você tem agrupamentos que tentam desqualificar, né, a luta feminista. Então, já que a Lu me deu a Luciene, né, me deu essa, que as duas são Lu, né, me deu essa bola, jogou essa bola, acho que você poderia abordar um pouco sobre essa conjuntura que é muito séria, e eu acho que o protagonismo das mulheres vai ser fundamental. A Raquel se inscreveu, estava pensando em juntar 5, vamos ver se chegam a 5, para você poder responder de uma vez, tá? Raquel, só vou te pedir para abrir a câmera, tá bom? A Sidneia também levantou a mão. Abro sim. Mas desculpe, Sidneia, depois você, só vou pedir depois que você liga a câmera quando você for falar, que a gente está gravando, tá? Vai, Raquel, depois Sidneia. Oi, Lúcia, é muito importante toda a sua colocação, e principalmente quando você relembra a quantidade de mulheres que foram assassinadas após a implementação desse governo, né? E eu me lembro que logo no início nós fomos ficando apavoradas, né, com a quantidade de mulheres assassinadas. E isso só foi aumentando e se tornando comum, cotidiano, né? Muitas mulheres de mais diversas formas. E aí, eu aqui fazendo um paralelo com o que a gente vem traçando na luta antirracista, qual a melhor forma que a gente tem para envolver os homens nesse combate? Porque hoje é muito importante, a gente sabe que a gente não consegue caminhar sem dialogar com pessoas brancas, porque elas produzem o racismo, né? E os homens, sendo eles quem são, eles produzem essa violência contra a mulher, né? E como envolvê-los? Porque sempre nas nossas plenárias e nos nossos movimentos, a gente está ali educando as vítimas, né? Como se a gente fosse culpada, né? Porque o que o sistema nos faz sentir é a culpa, né, de sermos vítimas dessa violência. Então, se você tem algumas sugestões, se a gente pode pensar junto e onde buscar formas de envolver os homens nessa conscientização, que eu acho que é a parte mais delicada, mais difícil disso, né? Pela sua fala, foi o que eu pude compreender. Obrigada, Raquel. Sidneia, de Quissamã, por favor. Boa noite a todas essas mulheres empoderadas. E eu moro aqui, em Quissamã, interior do Rio, e a violência aqui é grande, né, em relação ao machismo dos homens, porque a gente não sofre violência quando a gente está cuidando da casa, lavando roupa, cuidando da família, mas quando você quer ocupar algum lugar de poder, você é massacrada por eles, né? E eles são a maioria nesses locais. Eu passei recentemente por uma situação para uma disputa de uma eleição sindical, do Sindicato dos Servidores. Eu fui muito agredida com palavras, né? E aí a gente fica pensando, a gente só não sofre violência quando a gente está dentro de casa. Se a gente for querer ocupar local de fala, um local de poder, de representatividade, a gente é massacrada, que a maioria são eles, principalmente a classe dos guardas, e você não sabe a quem recorrer, como se defender. Eu queria saber da Lúcia, como que a gente faz para ver se consegue dar uma melhorada nisso, principalmente no lugar de interior, né? Se empoderar mais as mulheres, se juntar mais, porque fica complicado você querer lutar num mundo extremamente machista, né? Se falando de sindicato, aí a coisa fica mais difícil.
A próxima é a Margarete. Eu só vou pedir a todo mundo que vai fazer pergunta para liberar o vídeo, né, para liberar a imagem, a câmera, porque a gente está gravando e vai apresentar isso depois lá no... Oi, Cidinha, né? Vai apresentar isso no Instagram, no Facebook, tá bom? Margarete. Bem, então, boa noite de novo, né? Me preocupa, né, inicialmente, assim, falar da maravilha que é poder ouvir a explanação da senhora maravilhosa Lúcia, e é sempre aprendizado, né? A gente está da ponta refletindo, fazendo aquelas nossas conscientizações, mas sempre vem um ponto que a gente nem pensou ainda. O que a gente tem observado é uma violência muito grande na juventude periférica, principalmente, mas eu acho que a juventude em geral ela foi colhida por essa onda de violência que se tornou mais permitida. As pessoas parece que jogaram a violência delas para fora através da permissividade toda de ódio que foi disseminado nessa nova conjuntura que o Brasil está vivenciando, se Deus quiser, até 5 de outubro. Não sei se vai demorar, se vai ser rápido também para a gente sair da onda de violência, né? Mas o que eu observo? Nas periferias, tem casos assim. Hoje em dia, elas usam aquelas unhas grandes, eles arrancam aquelas unhas como punição, eles arrancam cabelos. E esse tipo de violência contra as meninas, contra essas adolescentes e jovens, mulheres jovens também, elas não estão sendo... A gente não está tendo uma ação mais efetiva, porque é geralmente cometida nesses espaços onde a criminalidade exerce um controle maior. E eu fico preocupada com isso, como é que a gente vai lidar, como é que a gente está lidando, como é que algumas organizações têm atuado nesses espaços. Eu gostaria de saber um pouco. Bom, como ninguém mais se inscreveu e eu estava falando em 5... não vi você, desculpa, Ana Paula. Mas eu não tinha colocado ali, não. Eu vou colocar agora. Assim. Pode? Então, Lúcia, muito, muito bom te ouvir sempre, né? E aí, como eu vou puxar um pouco para a questão da formação das profissionais e dos profissionais técnicos, né, que atuam junto às mulheres, né, que são vítimas de violência. Eu, como docente, eu trabalho com as futuras assistentes sociais, trabalho também com profissionais que são residentes, já são profissionais e que atuam em residências de saúde, e essa é uma questão. Eu digo para as estudantes sempre que a gente não estuda 5 anos para chegar para a mulher e dizer por que você não larga ele, né? Porque o que a gente percebe é que a formação universitária ela não tem dado conta da gente discutir gênero, discutir relações étnico-raciais e discutir sexualidade, de modo que essas profissionais cheguem nos espaços socioocupacionais e consigam entender, né, com uma sensibilidade técnica, quais são as questões que envolvem as mulheres vitimadas por violência doméstica, né? E que não é simples a gente dizer para a mulher sai de casa ou por que você não larga ele, né? A coisa, se fosse simples assim, a gente não precisaria ter esses espaços, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa questão das formações, né, universitárias, principalmente, que a gente pensar que os CREAs, né, que são os espaços na política de assistência para lidar com as violações, aí a gente tem profissionais da psicologia, do serviço social, do direito, e também os CEANs, né, que também tem esses profissionais, e o quanto é que a gente ainda precisa avançar para que as discussões em gênero, raça e sexualidade, né, interseccionadas, façam parte dessas formações e que a gente tenha aí
uma possibilidade de atenção a essas mulheres que são, na sua grande maioria, mulheres negras, que chegam... Claro que a violência contra as mulheres, ela atinge as mulheres de uma forma geral, mas nós temos aí nos equipamentos públicos, né, uma prevalência aí da chegada de mulheres negras, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão das formações das profissões técnicas, né, que vão atuar nesses equipamentos e como é que a gente pode pensar aí essas formações, né? Bom, como eu não vi nenhuma mão levantada, nem ninguém colocou no chat. Então, eu vou perguntar sobre duas coisas. Uma é, já que ela falou dos equipamentos, né, que a Ana Paula trouxe, eu que já trabalhei em abrigo, eu fico pensando que várias dessas mulheres que chegam aos abrigos, elas não foram preparadas para ter autonomia, né? Isso, boa parte daquelas mulheres que chegam lá. Então, assim, qual é o processo institucional desse abrigo que possa fazer esse caminho, né, de fazer com que tenha algum grau de colaboração na autonomia dessas mulheres? Mesmo aquela contribuição mensal durante algum tempo para aluguel é muito, muito baixo, no máximo dá para um quarto em determinados lugares, né? Então, acho que como deveria ser essa estrutura institucional? Isso é uma coisa. A outra coisa, como o Gil falou, a gente está em um período eleitoral, né? Então, a minha pergunta também é: que tipo de proposta esses candidatos deveriam estar colocando? O que a gente precisa, enquanto lei estadual ou federal, sobre essas questões, né? Ou que tipo de questão a gente precisaria perguntar ao candidato interessante que a gente achasse que envolveria esse tema, né? Como fazer esse tipo de critério para incluir esse tema entre as questões relevantes para a gente verificar com essas candidaturas. A palavra é sua, Lúcia. Perguntas dificílimas. Com elas eu ganhava 1 milhão cada uma delas. Oi? É uma outra palestra que você vai dar. É um montão. Eu estava fazendo uma dissertação de mestrado e outra de doutorado. Eu vou, Gil, desenhar uma conjuntura que é difícil de ser lida assim, né? Ainda mais nós que já nos conhecemos há muito tempo e sabemos que uma estrutura de modo de ler a conjuntura, mas para mim a violência ela demonstra como é o processo social vivido em uma dada sociedade em dado momento. Ela não é um fenômeno resultante, ela é, sob meu ponto de vista, aquilo que vai fazer o amálgama do consenso e da força, né? O que não vai no consenso vai na força. E a força aqui que eu estou chamando é a força da violência que é monopólio do Estado, né? E o Estado, em domínio de outros grupos, ou com pouca capacidade de equilíbrio entre os grupos sociais, ou com nenhum equilíbrio social, ele é capaz de gerar mais violência em determinados contextos. Por isso, toda vez que me chamam para análise de conjuntura, que também acho que eu sei fazer, né? E aí a primeira coisa que eu boto é o problema é a violência. Aí fica todo mundo puto, mas a economia, não sei o que lá. Não, é a violência. A violência demonstra como determinado grupo está se constituindo como força política, ou como ele vai estruturar sua força política. Então, quando a gente olha a violência contra a mulher, a gente vê nitidamente como é que se estrutura forças políticas. Eu tenho algumas questões que eu não vou conseguir resolver, nem pensar, nem falar, e sobretudo sobre os homens, mas eu queria lembrar que a violência política ela não se dá só sob o âmbito do Estado. Nós, sujeitos, cidadãos e cidadãs de uma dada sociedade, também empurramos
determinados setores a partir de processos violentos e discriminatórios, sabe? Então, aquele homem negro lindo, maravilhoso, ele não está batendo só na mulher dele, não, ele está fazendo esse papel de empurrar determinado setor para subordinação, empurrar, ajudar no controle social daquele grupo. E é por isso que eu não estou dizendo que porque ele sofre racismo, ele não é responsável por isso, mas eu estou querendo dizer é que nós não podemos pensar que é só um homem que bateu numa mulher, ou num homem que bateu numa trans, um homem que enfiou o pau no ânus de alguém. A gente precisa perguntar o que é que ele está propondo com essa violência. Porque, senão, vai parecer que é uma pessoa desequilibrada que bateu em outra, que precisa de um bom tratamento, tudo resolvido, ou vai para a prisão. Aí tem uma força política de controle da sociedade de orientação, e eu vou dar exemplos muito simplesinhos. Sabe assim, naquele processo educativo das nossas famílias, que quando você não fazia por bem, o pau comia, e aí, dependendo, a porrada era mais grossa, era de cinto, era de fio, quase todas nós passamos por isso. Uma ou outra que diz, meu pai nunca me bateu, minha mãe nunca me bateu, mas a violência intrafamiliar, ela tinha essa perspectiva de te botar no lugar, não deixava você escapar, não deixava você sonhar com outras coisas, não deixava você fazer as besteiras todas que estavam na sua cabeça, que deviam ser muito boas, né? O mesmo ocorre hoje no processo da sociedade. Todas as violências que a gente sofre é para botar a gente no lugar. Ou você está no lugar errado, ou você está fazendo alguma coisa que não serve, né? Querendo ser dirigente sindical, querendo ser professora universitária, querendo ser Miss Brasil. As coisas vão agir para te colocar no lugar. E, certamente, determinados setores, assim como brancos, negros, também fazem esse papel. Como pensar politicamente a desconstrução disso é tarefa contínua nossa, que também usamos da violência para exercer poder, mas é também tarefa contínua nossa questionar se aquele sujeito está atuando em nome de quem e para quem, né? Se eu tenho que trabalhar todas as dimensões de discriminação, porque o fato de eu ser negra não me exime de ser discriminatória, não me exime de ser violenta, ao contrário, nós que nascemos da violência precisamos estar o tempo inteiro se examinando, porque a capacidade da gente produzir violência é exatamente igual ou maior, né? Não adianta dizer que esse ovo nasceu longe da galinha, não. Ele é muito próximo. A violência se circunscreve em nós, está inscrita em nós pela nossa própria experiência de vida. Nós não fomos violentados só pelo Estado, pela família, pela sociedade, e a gente reproduz isso em igual nível. E tem gente que, para não reproduzir isso, deixa criar solto, largado, que é também igualmente violento. Então, eu acho que a violência precisa estar no contexto político das análises individuais e coletivas. E não pode só pensar que o problema é do lado de fora. Nós também somos capazes de tomar medidas violentas contra a criança, contra o velho, contra nós mesmos, contra outras pessoas da mesma condição que a gente, ou até inferior, e quanto mais, se a gente achar que é inferior, piora, né? Todas aquelas pessoas que não estão em nível de igualdade, aí mesmo que o bicho pega, isso ocorre muito no serviço público, né? A pessoa mora na mesma favela, mas por alguma razão ela se sente diferente daquela outra e começa a exercer um poder sobre que você não entende de onde vem essa capacidade. Então, há muitos filósofos, muitas correntes da psicologia explicando essas dimensões. Mas uma coisa é certa, se a gente não examinar a capacidade de Estado e sociedade produzir violência, a gente não consegue dar o ponto certo, porque senão eu fico, precisa de políticas contra a violência, que vão ser exercidas por um Estado violento. Tem que ampliar a legislação contra os violentos, mas eles vão seguir sendo violentos, porque a estrutura é a mesma, é só que uma é praticada pelo indivíduo, outra pelo Estado, né?
Isso não exime, gente, não exime a responsabilidade individual, né? Nós somos sujeitos cuja titularidade da responsabilidade está em nós, mas que é fato, né? E é fato e precisa ser analisado com essa contundência, não pode ser só isolado, largado de lado, né? Toda vez que eu vejo crimes cometidos por mães contra criança, sempre a pessoa diz essa mãe é desnaturada, essa mulher não sei o quê, mas nós não aprendemos a ser mãe em lugar nenhum, não tem manual, não tem coisa nenhuma. Não, aquele amor não é natural, aquele amor é químico. Enquanto a gente tiver química, a criança sobrevive. Mas se a gente não tiver química, ela não sobrevive, não, a gente não consegue, né? Algumas ficam, inclusive, doentes. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para essas análises. Mas isso não quer dizer que não tenha saída, solução, né? Então, eu diria o seguinte, que, de certa forma, tratar o drama da violência como um aspecto político, tanto para homens e mulheres, é necessário. E hoje, cada vez mais, vocês veem o tanto de denúncia de assédio, o tanto de denúncia de questões que vão surgindo e que vão também trazendo para nós questionamentos sobre o nosso modo de comportar, como a sociedade se comporta e quais os limites que ela impõe. Por isso, quando a gente vê no governo Bolsonaro tantos casos de feminicídio, é exatamente porque ele abriu, ele empurrou a fronteira. Ele disse, pode mais, né? Ele quer armar mais ou arma mais, né, a população. Ele estabelece uma ordem, um modo de julgar e agir diferente. Também não quer dizer que ele está contra a lei, mas quer dizer que ele vai oportunizando, eu estou usando aqui o Bolsonaro como uma figura de linguagem, que vocês sabem que não é ele, né? Ele é só o porta-voz de uma perspectiva política institucionalizada de um grupo na sociedade que concorda. Não é só o povo, não, gente, porque nada se faz nesse país sem a elite. Se a elite não quisesse, Bolsonaro não estava lá. Não estava lá há muito tempo, nem tinha entrado. Ela quis porque ela precisava fazer o serviço mais difícil, que era arrancar de nós os direitos. Só aquela figura conseguiria, entendeu? Só aquela figura, uma figura que traz Deus, que traz não sei o quê, que fala de uma desordem da sociedade, que ameaça com o exército aqueles que não querem. Então, isso causa um caos na sociedade que fica todo mundo, né? Quem é contra Deus, né? Não é o meu caso, mas tem muita gente que não consegue suportar isso, eu sou contra Deus, né? Mas também quem é contra o exército? Aí, nesse caso, eu, sinceramente, não quero o exército na minha cola. Então, é isso, é um pouco o que forças ele vai apresentando para mostrar que esse consenso que se quer na sociedade não será fácil ser feito, então ele entra com a força. A força não é só da arma, a força é também do discurso, das inseguranças produzidas nessa relação. E a violência contra as mulheres vai nesse campo. Daí é preciso questionar os homens sobre o papel que jogam nessa estrutura, mais do que pensar como a gente vai educá-los para viver nisso, sabe? Eu acho que, de alguma forma, as estruturas sobre a criação dos homens ainda é uma estrutura antiga, viciada, construída sob o racismo patriarcal cis heteronormativo. Até hoje, mães se levantam para pôr comida para seus filhos. Não é porque eles trabalharam o dia todo, não, é porque elas acham que é obrigação. Rose, não, estou falando. Oi, Rose. Rose, que é cheia de filhos, sabe disso que eu estou falando aqui. E eu acho que essa estruturação precisa ser avançar, assim como a gente faz um esforço de avançar contra a discriminação, a gente precisa avançar contra a violência. Se a gente debate a discriminação, se a gente trabalha esse tema, se a gente discute ele, tem até uma rede, né, que se reúne todo ano para falar, né? O 21 é isso, contra a discriminação, contra o racismo, a violência tem que estar presente nesse contexto, porque a mesma violência que a gente sofre sobre o racismo, sofre também por outras condições, né? E acho que
que também há uma filigrana nesse processo é que a violência lida por nós em outro campo, sabe, da cabeça. Nós não lemos a violência no campo político. A gente lê até a economia no campo político, mas a violência não. A violência a gente lê pelo campo moral, ético, pelo campo emocional, sabe assim, do castigo. Então, quando o cara morre lá no morro, todo mundo acha que alguma coisa ele está envolvido, depois ele não está envolvido em nada. Quando ele não está envolvido em nada, a gente puxa ele como se fosse da família. Pô, um garoto, 2 anos, morreu assassinado, aí a gente puxa, né? Agora mesmo morreu um bebê de 9 meses, você puxa imediatamente para o coração. Nossa, que coisa horrível, tal. Mas se for alguém, e eu me lembro bem de uma chacina que ocorreu junto ao caso do João, lá de São Gonçalo, antes disso teve uma chacina no Rio. Todos os meninos eram envolvidos e esses meninos nunca ninguém falou deles. Eles não estão em quadro nenhum, em debate nenhum, não fizeram live nenhuma sobre isso. Por quê? Porque eles vão para outro campo, o campo da moral. Nossa, não quero ser confundido, não quero que meu nome esteja associado a isso. E aí, nesse caso, a perspectiva que a violência apresenta para nós como armadilha segue. Né? Segue. As mães falam muito disso, mas mesmo elas não são capazes de reconstituir esse processo de outra maneira. E não é que elas precisam fazer isso, mas é porque aonde a gente inscreve a violência acaba também não permitindo que a gente perceba a violência como um processo. E é claro, o objetivo, preto ou branco, um homem, quando agride uma mulher, ele empurra ela para aquele lugar da subordinação e do controle social. Não pode fazer, não vai fazer. Que é também que está escrito em nós, não pode fazer, não vai fazer desde criança. Né? Por isso também as respostas à violência podem ser a paralisia ou a outra violência. Né? Acho também que há dúvidas sobre a violência, a legitimidade da violência das pessoas que as praticam. A gente sempre diz que elas não podem, né? Mas quando elas são vítimas de violência, a gente não consegue analisar melhor como é que é esse equilíbrio. Por que um garoto precisa ganhar um tapa policial e não reagir? Só porque ele está com uma arma? Claro, eu não reagiria, eu não reagi quando apanhei da polícia. Mas acontece que também é difícil dizer para alguém não reaja, né? Não reaja com violência. Então é isso, eu acho que a gente precisa mergulhar nisso, não para sofrer, mas para encontrar as distintas medidas de como a gente vai sensibilizar diferentes setores, nossos setores, de juventude, de mulheres, de homens, contra essa violência. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa ouvir onde isso bate nessas pessoas, como elas processam isso e por que elas não admitem que a violência é um mecanismo grave que faz perder vida, né? E aí eu tento então voltar aqui um pouco para as questões da formação e dos equipamentos, né? Eu acho que as duas questões estão bem nítidas, mas olha só, quem está produzindo solução, cuidado para a violência é alguém que só atua com violência. O Estado brasileiro, então, tudo ele faz com violência. Ele não é que ele não tenha profissionais capacitados, mas aquela pessoa precisa ser enquadrada. Então, ela já chega na porta, né? Eu estou com um caso assim agora. A moça chegou no hospital para refazer para ver a mão que o marido tinha quebrado. E ela foi tão mal atendida que ela mesma saiu de lá falando: nossa, a sensação que eu tive é que eu mereci, sabe? Porque o médico falou poucas e boas. O médico falou para ela: vem cá, você não bateu essa mão aí só para piorar a sua situação? Ela disse: não, eu vim aqui pedir o exame porque está doendo. Ele: porque daqui não vai sair laudo nenhum a seu favor. E ela falou: não, eu já fui no ML, eu só vim aqui porque está doendo. Você imagina que a pessoa só foi lá porque a mão está doendo, o cara já imaginou que ela foi lá,
pegar um laudo que pudesse prejudicar o marido naquela situação. Então, o preparo profissional, e é claro, falta sim um debate mais consistente, mais teoria, mais discurso, mais compromisso profissional, realmente, gente, é inacreditável. Não é cegueira, não é falta de formação, não, é realmente um posicionamento político, sabe? Alguém que recebe a outra pessoa. Eu sou usuária de serviço público, eu fico impressionada. Eu já fui atendida por um oftalmo que eu disse para ela, nossa, eu vim aqui semana passada, a senhora fez essa coisa, ela disse para mim que não, e eu com o papel, com o nome dela assinado. Eu falei, mas aqui, não é a senhora? Mas não foi eu que te atendi. Falei, então alguém roubou seu receituário. A senhora precisa ver isso. Por quê? Porque a pessoa não quer se comprometer com nada. Ela quer fazer o seu horário sair. Aliás, ela não faz seu horário. Ela impinge um horário ao serviço. Então, eu acho que os serviços voltados à violência contra a mulher, eles foram sempre pensados como uns serviços adequados à situação da mulher. Mas adequado como? Adequado a um tipo de regra que aquelas mulheres devem seguir. Se ela se recusa, né? E agora mesmo eu vi um caso assim na televisão, da pessoa que morreu, vocês viram um caso de uma pessoa que morreu em São Paulo pelo frio, possivelmente por hipertermia, o cara, primeiro laudo que a prefeitura deu para o caso, ele recebeu um cobertor, mas ele se recusou a ficar com o cobertor. Ele foi retirado da rua, mas ele se recusou a sair. Então, quer dizer, a morte dele é problema dele. A violência é do mesmo trato, né? Então, eu vejo que os serviços são adaptadores da situação. Se você chegou ao Estado, você tem que se adaptar àquele serviço. Então, o abrigo, há sim necessidade de abrigos que estabeleçam isolamento comunitário, há sim, porque nem todo mundo está apanhando de um trabalhador qualquer, tem muita gente apanhando de gente perigosa que vai matar essa pessoa. Há essa necessidade, sim. Mas como que você refaz alguém que chega nesse nível, dizendo, olha, você tem que dormir até 6 horas, a roupa sua é você que lava, a comida você tem que ir lá cozinhar, senão não vai ter comida. Você vai dizendo que está fazendo o cotidiano daquela pessoa, quando, na verdade, você está dizendo para você ficar aqui, tem que ser desse jeito. Então, eu acho que os serviços hoje eles estão menos preparados para ajudar as pessoas a pensarem o que está vivendo e como vão sair daquele processo, que pode ser em 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou em 1 semana, do que necessariamente produzir capacidades para a solução do problema. Então, essa reorganização da vida das pessoas, como se daqui para frente você tem que agir desse jeito, é que eu acho que mais impede a reconstituição da vida dessas pessoas. E o abrigo, ele é aquela medida, no caso do abrigo, de última geração. É aquela medida que, quando nada mais dá certo, você arranca a pessoa de lá e joga ela no abrigo. Para isso, deveria ter tido vários processos anteriores. Fez a primeira denúncia, tirou a denúncia, não tem problema, vai atrás dela, porque as denúncias não podem sair, mas dependendo de como você faz a denúncia, ela vira nada, né? Eu digo, não, ele só me xingou, vira injúria, não vira violência doméstica. Se ele só me xingou, vira injúria. Aí, aquilo morre. Então, essas denúncias deviam voltar-se para os serviços fazerem a primeira acolhida dessas pessoas aonde for, né? Como for, porque sabe que em determinadas áreas, sobretudo no Rio de Janeiro, não entra o judiciário, mas pode ser feito no serviço de saúde, pode ser feita na escola, pode ser feito em um lugar onde essa mulher tenha a melhor condição. Aqui o Jacarezinho tinha um serviço assim. Você pega essa pessoa, você discute com ela e vai cuidando dela ao longo do tempo, até que ela esteja mais fortalecida, com mais condições. E a outra coisa é que, se a gente não aprendeu a ser autônoma, de verdade, a gente nunca aprendeu a ser autônoma. Todas nós aqui criamos autonomia na marra. Né? Se duvidar, lavamos a louça da casa, ainda coisando comida, diz que divide, mas a maior parte é com a gente. É muito pouca autonomia que a gente é capaz de ter de escolha, de decisões, de
cuidado familiar, de criação de filhos, um monte de coisa, inclusive com a família que não era sua, que era do marido, que vira sua também, né? Então, eu acho que essa perspectiva da autonomia, ela precisa estar dentro dos processos educativos familiares, sobretudo familiares, porque ninguém vai aprender na instituição ser autônomo, né? Ao contrário, se você não consegue aprender ali, como fazer isso? Em outras esferas de ação política, porque a violência se aprende em outras esferas de ação. Se aprende em casa, mas se aprende no grupo, se aprende na instituição pública, na escola, no clube que a pessoa frequenta, no time de futebol. Ela está o tempo inteiro impregnada com essa perspectiva da violência. Se ela não usa a violência, ela não se constitui como sujeito também. E para a gente quebrar isso, que é um pouco delicado quebrar, né? É delicado para nós, imagina para homens. Quebrar isso significa retirar esse contexto das violências que vai constituir virilidade, que vai construir identidade masculina, que vai construir uma série de coisas que a gente não vê nos nossos filhos, a gente vê nos vizinhos, não sei aonde, entendeu? E é muito complexo mesmo pensar nisso. E agora, sobre a formação, ainda queria falar mais um pouco, sabe, Ana Paula, eu acho que, de certa maneira, é difícil, né, ficar botando espelho na sala de aula. Mas eu imagino, por exemplo, né, no serviço social, que é a minha própria profissão, que essas mulheres são mulheres pobres, sabe? Sim, a maioria é evangélica, mas são mulheres pobres. Elas vêm de um contexto onde a violência está circunscrita na família, na coisa, e elas negam essa realidade olhando, e aí sim eu acho que tem um problema, sabe? A impressão que eu tenho é que a maioria das formações de serviço social são todas mertonianas, sabe? Todas funcionalistas. Fala de um marxismo, não sei aonde, mas na prática, na teoria, no método de trabalho, nas entrevistas, no acompanhamento de caso, no trabalho em grupo, no trabalho comunitário, é mais funcionalista que eu já vi, sabe? Elas são capazes de usar coisas que você fica falando, gente, pelo amor de Deus, é impossível ler a realidade mais desse jeito, sabe? E eu acho que esse questionamento à formação do serviço social precisa ser feito. Mesmo nas escolas que têm o título de marxista, Deus me livre, sabe? Eu quando alguém pede para fazer estágio comigo, eu fico, meu Deus, o que eu vou fazer com essa figura, sabe? Ela já vem com estágio daquele jeito, né? Não, eu só posso ficar 4 horas, só amanhã, depois não posso não. Se você dá um texto para ler, não quer ler. E aí eu fico pensando que essa estrutura atual também ajuda a servir, a constituir o Estado. E eu acho que uma pessoa como você, que já faz isso, é desafiar-se, sabe, a destruir isso, sabe? Destruir, deixa o aluno ruim, deixa a aluna ruim, é tudo mulher, deixa elas com a cabeça ruim, é melhor. Mas tem que desafiar-se, porque elas estão trabalhando sobre as teorias funcionalistas. Elas acham que os indivíduos precisam ser consertados. Se eles não forem consertados, nada vai adiante. Eu vejo cada laudo, me dá um nervoso, sabe? Um nervoso. Eu falo, gente, de onde a pessoa tirou isso? Faz uma entrevista e condena a pessoa. Uma entrevista. E condena, entendeu? Indivíduo perigoso com não sei o que não sei o que lá. Uma entrevista. Não fez nem 2 para dizer, olha, na segunda notei isso, sabe? A formação de serviço social e de psicologia também, desculpa aí, Luciane, me incomoda muito, eu fico muito preocupada. Umas leituras da realidade, essa coisa de que a pessoa homossexual, ela nasce assim. Ah, tá. Fulano disse que nasceu assim, que desde criança, pelo amor de Deus, a criança, porque escolheu uma boneca, já era gay naquela época. E a identidade construiu ali, era essa identidade, ele sabia o que estava vivendo, sabe? Só faltou dizer isso. Não, ele já tinha uma camisinha arco-íris, sabe? Impressionante, assim, a maneira de avaliar as pessoas e a incorporar, não deixa espaço nem para receber a crítica, dizer, desculpa, eu errei, não era nada disso, eu que pensei assim,
mas os laudos condenatórios, então, é que mais me preocupam. Eu acho, sim, que precisa questionar, deixar incômodo, destruir essa formação louca que essas pessoas... Eu sei que elas precisam de coisas concretas para trabalhar, sabe? Eu vim dessa área, eu sei o que significa. Eu fui formada assim, a cabeça no marxismo, na prática, o funcionalismo, porque as ferramentas eram funcionalistas, mas, sabe, há poucas ferramentas que eu consegui que não eram funcionalistas, eu uso até hoje, mas as pessoas não, elas ainda voltam para aquelas coisas. Os estudos de caso dá nervoso, dá nervoso. Eu imagino você aí o que não passa. Agora, eu acho, Luciane, só para terminar, porque senão eu fico falando, não, eu não vou voltar nos serviços, não, porque eu torno a dizer que os serviços querem mesmo formatar. Mas eu acho que era uma pergunta da Margarete ou de alguém que trouxe essa coisa do fortalecimento das mulheres, como é que a gente pode trabalhar essa questão. Foi Margarete, né? Inclusive com as candidaturas, né? Não, as candidaturas foi você, Margarete foi outra coisa. Eu acho o seguinte, o reconhecimento dos direitos das mulheres é coisa muito nova, apesar de, ao longo, né, a gente vai lá desde o prêmio das mulheres que morreram queimadas, eu não sei de onde, que viram 8 de março até agora, claro que mudou, a sociedade mudou muito, e ela ainda vai mudar mais, né? Às vezes para o bem e para o mal, mas ela segue mudando. O que eu acho é que não me parece que nos falta maneira de discutir com as mulheres os problemas que elas enfrentam e as saídas do problema. O que eu acho é que a gente está discutindo com as mulheres como se elas fossem pessoas incapazes, sabe? É um tal de formação, forma sobre isso, forma sobre aquilo. A formação, essa formação política, ela tem que vir, a princípio, pensando em ouvir o que essas pessoas têm feito para determinadas questões, questioná-las e depois ver que instrumentos elas precisam a mais, sabe? Outro dia eu estava falando isso num trabalho que a gente está fazendo sobre clima, que é a questão do momento, né? As mulheres não falaram nada de camada de ozônio, não falaram nada de carbono, não sei o quê, não falaram de queimada, nada disso, só falaram de falta água, eu não tenho um transporte bom, eu não tenho alimentação adequada, eu não tenho representação política, eu não tenho não sei o quê. E aí alguém falou assim para mim, pois é, mas a palavra clima não aparece. Eu falei, esse é o clima que elas vivem. E como é que eu trago, então, para elas que só falar isso não vai ser suficiente? Mas ali está descrito qual é o clima. Então, tá bom, vamos escrever isso e vamos conjugar esses processos. Eu acho que a gente faz muito ao contrário. Você não sabe do clima, para trabalhar com clima é isso, isso e isso. Você sabe como nós conseguimos melhorar nossa capacidade de comunicação com as alunas? Eram 30 alunas. Foi quando eu peguei uma das jovens que coordena esse trabalho e falei, vem cá, você pode dar uma aula para elas sobre o clima? Ela, mas elas já tiveram com fulano, você que vai dar. Traz aí o desenho. Ela trouxe um desenho mostrando onde passam os satélites. Eu não sabia, sinceramente, não sabia se era na estratosfera, na atmosfera, não sei, não sabia. E aí passou, aí as mulheres iam vendo, aonde fica a camada de ozônio? Aqui. O que acontece com a camada de ozônio? Não, esse coisa do carbono é importante, mas olha, se tirar todas as árvores, vai ter mais carbono, aí não vai conseguir. Menina, em 1 hora elas conseguiram compreender o curso, que eram 10 encontros. Então, é isso. Eu acho que a gente não está levando em consideração como elas pensam para trazer o que falta para a análise política. Agora, tem que contar a verdade, querida. Só do jeito que você fala não vai dar jeito. Você tem que sair com esse pacotinho aqui. Ó. Você tem que entender da política, você tem que entender do não sei o que para você falar. E essas pessoas vão virar as costas para você de qualquer jeito, mas se você souber disso aqui, elas não vão ter para onde correr. Mas aí é uma outra coisa, para aquelas que querem militar, fortalecer, mas para aquelas que queriam conhecer clima, saíram conhecendo o clima. Então, eu acho que um pouco disso. E eu diria, Luciane, que qualquer candidato, do Lula até o sei lá quem,
que não traz a palavra mulher, esquece ele. Bota ele na geladeira, porque não vai fazer nada. Agora, a gente precisa propor as candidaturas e investimento nas mulheres. Nós temos baixos níveis de escolaridade, estão piorando cada vez mais. Nós ainda somos a maioria das empregadas domésticas, não é à toa, é que aquele segundo grau não dá para nada. E quando fecha aí a bica aí da saúde, quando vai fechar de novo, né? Quando tira as agentes comunitárias de saúde, as mulheres têm que voltar para o trabalho doméstico. Muitas das agentes comunitárias de saúde eram ex-faxineiras, empregadas domésticas. Quando fecha essa bica, elas voltam. Olha o que aconteceu no governo Crivella. Quando ele foi demitindo 500, 1.000, elas tiveram que voltar para o trabalho doméstico. É o único lugar que aceita, que toma aquele segundo grau como importante. Então, é preciso aumentar o nível de escolaridade. Não importa se elas vão ser historiadoras e nunca vão dar aula, elas precisam estudar mais. Elas precisam ter mais serviços públicos, mesmo essas porcarias, mas elas precisam ter creche. É impossível uma cidade de 6 milhões de habitantes, cuja maioria é mulher, ter meia dúzia de creche, meia dúzia de serviços públicos, sabe? Serviços demorados. Como uma mulher trabalha, como uma mulher vai um posto de saúde, ela acorda às 5 horas da manhã, dá comida a todo mundo, não sei o quê, ou 4 da manhã, né, quando pode, aí bota a criança na escola, vai para a porta do posto, sai de lá 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, acabou o dia dela. O serviço público consome o tempo da pessoa como se fosse dele, sabe? Tem agendamento. Por que não tem agendamento? Agendamento é a coisa mais ridícula do mundo, sabe? E é isso, se a gente não começar a exigir... Outra coisa, mobilidade. As mulheres é que mais sofrem no transporte público. Acesso ao transporte, proteção no transporte, melhor qualidade de transporte para as mulheres não existem, sabe? Então, são coisas tão simples que esses governadores, prefeitos, presidentes podem fazer, que até assusta, sabe? Assim, é tão medíocre o que eles precisam fazer para fortalecer as mulheres, que até assusta. Como que eu mesma, né, sair da minha casa para o trabalho, eu levo 1h30, 2, sabe? E se eu quiser ganhar 20 minutos, eu pago R$16 de transporte, R$20 de transporte. Ou senão vai de Uber, porque senão eu não consigo. Porque você vai pegar o trem cheio, você vai descer, andar, você não consegue fazer em menos de 2 horas para um centro da cidade que está praticamente vazio, sabe? Então, assim, há muitos problemas que a gente precisa esfregar. Vocês sabem que eu sou adepta da leitura do Edson, né? O Edson Cardoso sempre diz a mesma coisa: mulheres negras atuam no cotidiano. É isso mesmo. É o cotidiano que marca essa existência, sabe? É o cotidiano que faz a gente pensar mais adiante. Hoje, um parlamentar, um concorrente a um cargo majoritário que não fala das mulheres, nós somos metade do país, não fala de negros, nós somos metade do país. Ai, sinceramente, tenho preguiça em votar nesses caras, preguiça. Porque é impossível não ver, sabe? Impossível não ver. Eu fico impressionado como é que ignora a gente assim, com facilidade, sabe? É isso. Falei pra caramba. Acho que respondi tudo, né? Porque isso aqui dá várias teses. Olha, eu acho que sim, pelo tempo que a gente tem, mas tem sempre muitas coisas que a gente acaba querendo muito saber, continuar a perguntar, mas pelo menos o que você trouxe instigou a gente a procurar mais coisas, outros olhares, e é sempre muito bom. Mas tem uma coisa que você precisa colocar. Assim, a Eloá, com seu ritmo gaúcho, ainda botou... É uma coisa que você precisa trazer para a gente para falar dos 30 anos de Crioula. Ah, é verdade, é verdade. Eu estava aqui louca nos 30 anos de Crioula, porque
estava dando tudo errado, mas agora vai dar certo. É o seguinte. Divide a loucura com a gente, porque a gente vai gostar de saber, e já acompanhamos nesses 30 anos. Então... Claro, claro, claro. Vocês fazem parte dessa história. Aliás, é isso que a gente vem trazendo, né? Que a trajetória do movimento de mulheres, a crioula é parte dessa trajetória, é criada nessa trajetória do movimento de mulheres, né? Então, nós vamos fazer 30 anos, dia 2 de setembro. Eu não sei o que vai acontecer dia 2 de setembro, mas eu sei que no dia 4 de setembro a gente tem uma visita aos pontos turísticos da Pequena África. Ao finalzinho do dia, lá para isso aí é coisa para o Gil, lá para as 18h30 do dia 4, a Jurema vai falar um pouco das Elodês no samba, né? E que é a tese dela de comunicação, trazendo a história de Leci, de Dona Ivone Lara, não, de Leci, de Alcione e de Jovelina Pérola Negra. E no samba da Moça Prosa, né? Elas que vão nos receber para essa roda de conversa. E lá para o dia 16 de setembro a gente tem uma atividade comemorativa, então tá todo mundo convidado, vai ser lá no Mucabe, deve começar de tarde, porque as coisas estão meio complicadas para a gente fechar essa programação, mas com certeza dia 16 a gente está lá. E no dia 2 a gente está ainda pensando o que vai fazer. Em outubro, a gente pensa em lançar esse material, esse livro sobre um pouco... porque é engraçado, né? Quando você abre os arquivos, e vai fulano, ai Beltrano, ai não sei o quê, mas na hora de juntar tudo é super difícil, né? Então, tem alguém pensando aí de como contar essa nossa história e trazer esses elementos da história. A gente organizou o nosso acervo, tá? Uma parte organizada, a parte mais de fotos, tal. Agora eu estou fechando essa parte de vídeo, de áudio, muitos áudios. É impressionante como essas mulheres nos formaram, contando sua história. A história das mulheres negras é uma coisa impressionante, porque são pessoas tão criativas, com tão poucas possibilidades, que você fica impressionada. Não daria, né? Não é o nome dela, meu Deus. A Angela Davis diz que quando uma mulher se mexe, move as estruturas, é muito mais que isso, sabe? Não são estruturas movidas, não, são vidas catapultadas para muito adiante. E como elas fazem desse limão uma limonada é impressionante. Então, a gente tá fazendo isso, está também pensando em outubro convocar as crianças, né? Porque, veja bem, crioula sempre teve uma relação muito forte com as crianças, elas iam para as nossas atividades, né? A Luciane conhece bem as meninas que ela ajudou a criar, estiveram em crioula desde criança, né? As crianças faziam desfile, as crianças estavam em todas as atividades, e todo mundo pergunta como é que vai ser o futuro, onde estão essas crianças? E eu acho que elas estão bem, seguindo bem. Todas as que eu conheço estão todas mandando ver, sabe? Mas pode vir, Sidneia, fica tranquila que a gente te recebe aqui. Mas a gente não está ouvindo elas, não está perguntando as coisas para elas, não está sabendo o que elas estão pensando. A gente sabe que elas estão agindo, fazendo coisas como adultas, né? Mas a gente não sabe como é que elas estão pensando a vida delas como criança. Aí, em outubro, a gente faz isso. No meio desse processo, eu queria lembrar vocês que parte de um trabalho que nós fizemos juntos no dia 21 na campanha do 21 dias de ativismo, nós produzimos 3 vídeos daquela live sobre sistema de justiça, né? Racismo e sistema de justiça, que já está circulando por aí. E também dali a gente vai estar construindo uma agenda de enfrentamento ao racismo no sistema de justiça. Então, em breve também a gente vai lançar material acerca disso, que eu acho que vai nos ajudar a estruturar também essa área, né? Que foi chave no 21 desse ano. É isso.
e todo mundo convidado. Oba, vai ser ótimo. Aí, e tiver o material, se tiver em vídeo, a gente põe nas nossas páginas também. Manda sim, manda sim. Muito legal, porque a gente está juntando e catalogando para poder estar sempre disponível as discussões que a gente fez durante os 21 dias, né? Então, em breve a gente vai estar já articulando o que vai ser 2023, né? Que vai ser no próximo, esperando, inclusive, que a gente até ultrapasse. Chegamos a umas 220 atividades nesse ano, então tomara que a gente ultrapasse mais ainda. Sim. E eu queria também falar uma coisinha rápida, que é o seguinte, né? Tem um pouco a ver ainda com a conjuntura que o Gil lançou, e eu disse que ia tratar ela só sobre a questão da violência, é que, sob o meu ponto de vista, só meu, eu que penso assim, eu vejo que nós temos um trabalho, independente de quem ganhar essas eleições, um trabalho árduo acerca de como é que a gente vai enfrentar as porradas que, sobretudo, os movimentos negros e de mulheres negras vão receber depois dessa eleição, né? E digo nos dois níveis, né? Se fica Bolsonaro, a nossa realidade vai ficar muito mais dura, mas se fica Lula, não quer dizer que a gente vai conseguir dar passos muito largos. Então, tenho ouvido muita gente dizendo: será que a gente está negociando exatamente o que a gente precisa ou o que estão nos oferecendo? Eu acho que a gente precisa começar a dizer o que a gente precisa, sabe? Porque senão a gente vai ficar com o que as pessoas estão dizendo. Então, você está com fome de 2 dias, a pessoa vai te dar um pão com manteiga, ponto, acabou, e você se vire. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais esse nosso protagonismo nesses próximos períodos, para a gente não ficar outra vez conformados a uma secretaria ali, a um não sei o que acolá, quando a gente sabe que é possível reconstruir as nossas condições se Lula ganha, né? Então, é preciso dizer que não queremos o que tem sido oferecido, que é muito pouco, sabe? E senão a gente vai passar mais 4 anos de perrengue, né? Sai do pior para o ruim, né? É isso. Não, você tem razão, porque eu fico imaginando que, mesmo naquele governo Lula e Dilma, a gente ficava assim: tem coisas que não estão resolvidas, precisamos fazer mais. De repente, a gente cai nesse buraco imenso, que é uma desconstrução das políticas, e que realmente a gente precisa dizer o que queremos, e porque não dá só para pensar, precisamos só nos livrar desse atual governo. Não, precisamos livrar e seguir adiante com algumas coisas e reconstruir muitas das coisas, né? Então, realmente, a gente precisa disso. Mas, então, vocês sabem, tem um barulho aqui do lado, que são meus enteados, e meu filho junto. Pronto. E a gente, precisa encerrar aqui, mas, Lúcia, eu posso te dizer que foi maravilhoso te ouvir neste domingo, nestes dias, na verdade, de qualquer data, e ao longo desses 30 anos tem sido maravilhoso a gente ver a atuação de Crioula, né? Então, agradeço imensamente a sua participação, agradeço imensamente a todos e todas e todos que estavam aqui conosco. Obrigada, gente. Estaremos dia 21, é sempre dia 21, por conta dos 21 dias, estaremos falando sobre a violência no esporte, mas pensem muito sinceramente, muito fortemente em quem a gente pode votar e que critérios você decide em quem você vai votar. Tá bom? Beijo grande, gente. Um abraço. Beijo. Valeu, gente. Se cuidem. Um abraço. Tchau, Beijo, tchau. Margarete. Sua benção. Beijo.